A memória do PC realmente começa no zero e vai até a quantidade exata que eu coloquei depende, como por exemplo 8 GB. Então realmente existe um ponto, né, onde há zero até um ponto onde vai ter aí um número máximo que é da quantidade exata de memória que o PC tem. Porém essa memória de 8 GB que eu coloquei no PC, ela tem limites que eu posso usar para meus aplicativos. No finalzinho dela, essa parte aqui, o sistema reserva para o kernel, que é o sistema que gerencia o PC, né? E esse final, normalmente o kernel tem 2 GB de espaço de endereçamento para guardar as coisas. No comecinho tem 1 mega que ele reserva para manter a compatibilidade com sistemas antigos. Inclusive ele transfere para cá parte da BIOS, de informações da BIOS. Depois eu tenho um espaço grande para colocar meus aplicativos aqui, como o Calc, como programas do navegador. Então quando eu clico lá no Windows e rodo um programa, ele vem para essa área aqui, que é a área de memória. Eu posso observar aqui, por exemplo, a memória que está alocando vários arquivos, né? Eu vejo aqui nesse endereço um arquivo, eu vejo nesse outro endereço um outro arquivo, nesse outro endereço um outro arquivo. Esse endereço aqui, precedido por 0x, né? Para quem já programou em C, sabe que quando você precede o número com 0x, ele quer dizer o seguinte, que o número está em hexa. Então seria base hexa. Então é bom a gente já começar a entender que tudo é feito em hexa. O motivo disso é o seguinte: se você representar o número, por exemplo, 10, quando você coloca em hexa, ele seria F. Nosso 10 decimal. Ele seria o F. Isso economiza espaço, né, para desenvolver o código em Assembly. Aqui nós vemos um programa em Assembly, né, depois vou explicar como é que funciona o programa em Assembly. E tem aqui só as áreas, né, que define o processador, o modelo, né. Depois tem a parte de definição de arquivos INC, né, que seria o ponto H do C, das bibliotecas que vai me permitir me comunicar com o Windows e usar a API do Windows. Mas o que eu queria falar mesmo é de outra parte desse programa muito interessante, que é exatamente essa diretiva.data. Esse bloco que encerra essa diretiva é a diretiva.code. Então realmente são dois blocos do programa. O primeiro bloco .data, o segundo iniciado pelo code. Então esse aqui é o data, esse aqui é o code. Esse data aqui, ele também pode ser encarado como lugar onde eu poderia colocar o stack, né? São dados que a CPU não vai executar. E aqui no code é onde a CPU normalmente executa os dados, né? Então aqui você está vendo os dados aqui de assembly, né? Que ele simplesmente mostra uma janela. Então observe que ele reserva uma parte da memória para guardar os dados e outra para guardar o código. E isso fica definido de forma na parte da memória segmentada. Ela não é colocada em sequência. Vamos ver isso
à frente. A memória, ela é segmentada. E a gente vai precisar se acostumar com esse tipo de memória, que é o tipo da Intel. Isso quer dizer o seguinte, que se eu tenho uma informação no endereço 5700, né, que eu tenho um programa aqui, que depois o próximo endereço é o 5701. Lembrando que esse 0x significa simplesmente que isso aqui é em hexa. 5702. Então eu tenho informação, tem um A aqui, letra B aqui. São 3 letras guardadas em forma sequencial. No endereço 5700, 5701 e 5702. A memória é segmentada. Nós podemos também encontrar essa informação em outro endereço. Vamos ver isso na prática agora. Eu posso imaginar o seguinte: o endereço 5700 com o offset 0, guardando a informação A, né? O 5700 offset 1, guardando o B, o 5700 offset 2, guardando o C. Então, por que isso ocorre? Porque a memória também ela pode segmentar um endereço e colocar um offset como se fosse uma matriz, né? Vamos ver isso de outra forma. Vamos continuar falando sobre a segmentação da memória. Vamos colocar um exemplo aqui. Se colocarmos o endereço, por exemplo, 5700 offset 100, a palavra ALU, essa palavra pode ser encontrada em outro endereço também da memória, já que ela é segmentada. Para isso basta somar esses números, né? Temos que imaginar um zero antes aqui, então eu vou colocar 5700. Eu vou somar esse número aqui começando do segundo. Então vai dar 0, 1, 0. E eu corto essa última casa, vai dar 0, 1, 0. Então somando os dois vai dar 5, 7, 10, 2.0. Então o que acontece? 5, 7, 0, 0. Né? Esse endereço aqui, ele corresponde a 5, 7, 10, 2.0, que seria o endereço de memória normal, né? Então eu posso imaginar sempre um endereço segmentado, né? Como se tivesse um offset, e o endereço comum, que seria 2.0. Então o que tem aqui, eu vou encontrar também aqui. É o endereço 5710, que corresponde a 5700 2.0100. Vamos ver na prática isso. Então aqui temos o debugador, né? Então aqui no debugador eu vou exibir, vou zerar o endereço com fio 5700. Estou zerando o endereçamento. Então vamos examinar que tem o endereço 5700. Ele não tem nada, né? Então vamos examinar o que tem endereço 5700 2.100. Né? Eu tenho aqui um AAA. Então eu vou colocar um valor aqui no endereço 5700 offset 0100. Offset 0100. Vou colocar aqui Mozart, né? Então eu carreguei o endereço 5700 offset 100 com a palavra Mozart. Vou verificar agora com D.
Então aí está, no endereço 5700, offset 100, a palavra Moza. Então, fazendo aquele cálculo que eu falei, eu pego esse 100 aqui e somo com o 5700, começando segundo número, como está aqui, né? Então vai dar 5710, 2.0. Vamos voltar novamente. Então 5710, 2.0. Então aí está, né? Então aqui está dois endereços de memória, 5700 offset 100 com Moza e 5710 offset 0 também como Moza. Então a memória Intel segmentada, né, com segmento e offset, ele permite que eu possa trabalhar dessa forma. Eu sempre imagino uma extensão da memória que seria offset. Então, agora que nós vimos que a memória trabalha com a segmentação, ou seja, não é um número, por exemplo, 500, 501, 502, mas ela sempre deve ser imaginada 500, offset 0, 501, offset 0 e 502, offset 0. Sempre segmentado. Então agora vamos perceber qual que é a utilidade real do CS, desse registrador CS, do registrador DS, né, e do registrador de destaque SS. Voltando àquele programa, nós vemos aqui que ele tem aqui uma parte do programa que é o data, outra parte que é o code. Então, quando o programa começa a rodar, o registrador DS, ele vai guardar o endereçamento para essas informações aqui, para essa parte do programa. Já o registrador CS, ele vai guardar o endereço de memória que vai estar nele, vai ser para esse código aqui. E o registrador SS, que é do stack, ele vai guardar o endereço do stack, né? Enquanto o SP, que eu já expliquei anteriormente, vai guardar o offset desse endereçamento. Vamos ver isso adiante. Então, quando o programa está rodando linha a linha, então vai haver aqui um CS, né, que vai estar apontando para o início do programa, e o IP, que é cada linha que ele roda, ou seja, o CS IP aponta para o comando assembly, por exemplo, o comando move a x,5. Depois o CS 2 para o próximo comando, o CS 3 para o próximo comando, e assim vai. Então o CS sempre vai guardar o segmento, que é, por exemplo, 500, 2.4, 500, 2.5. Então essa utilidade do registrador CS seria o segmento de memória do programa sendo executado, enquanto o registrador IP, por exemplo, quando estiver nesse comando aqui, ele vai valer 3. Quando estiver executando o comando 4, o IP vai valer 4. Então, um programa, quando roda, ele vai seguindo, ele vai se orientando pela sequência de CS e IP. Então, eu tinha explicado, por exemplo, se no endereçamento CS 20 tem um comando chamado, por exemplo, push AX.
ele vai enviar o valor de AX para o stack. Qual seria o valor de stack? O valor de stack é gravado no registrador SS, né, e o endereço SP. Então, no caso, por exemplo, SS igual a 600 e SP igual a 10. Então, AX vai ser armazenado no endereço 610. Né? Encontro aqui o CS, que é o comando de execução. O CS pode valer 700, né? 720, que seria o lugar onde estaria o push. Então essa é a função dos registradores CS. Esse é o segmento do código em execução. O SS, o segmento do stack. O DS, o segmento de dados. Dados mesmo, assim como eu insiro no teclado ou frases que eu vou exibir no programa. Voltando aqui ao programa, para ficar mais claro isso, eu vou construir um programa aqui e você vai ver como o registrador é alterado. Né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, AX. Então eu tenho aqui um programa começando no endereço 100, segmento 0C94. Vamos ver o registrador para ver que endereço que ele guarda. Então eu posso ver aqui o CS com o endereço 0C94, que é o segmento do programa que vai ser executado. E o programa começa a ser executado no offset 100, porque é o 100 que tem no IP. Lembra que eu coloquei que o programa começa no CS .ip? Então está aqui. CS .ip. CS IP 0C94 100 0C94 100. Quando eu gravar alguma coisa no stack, ele vai gravar no SSSP, ou seja, no endereço 0C94 e SP seria FFE. Né? Então, os registradores, quem define o valor deles é a CPU, não sou eu que informo. Quando o programa começa a rodar, os registradores já vêm com o valor pronto, de que espaço de memória está disponível para aquele programa ser inserido. Então, quem define o valor do registrador é a CPU e não o programador. Ele só gerencia isso. E se o programador quiser adentrar uma área que não é dele, o Windows trava da tela azul, porque ele invadiu uma área que não lhe pertence. Então, nós vamos acostumar que toda a memória do PC, embora nós podemos imaginar ela como algo sequencial, ela é segmentada também. Ou seja, quando eu falar de endereço 5000, na verdade eu tenho que imaginar 5000 offset 0. Né? Então eu sempre tenho que imaginar endereço offset. Né? Então quando eu falar sobre 7000 hexa, estou falando de 7000 2.0. Porque eu também posso falar, por exemplo, de endereço 5000 offset 20. Então é comum o PC, ele, por exemplo, dar um erro no endereço C000 500, quer dizer, segmento C000 offset 0, que seria endereço e extensão offset. Então isso aqui é o endereço. Isso pode parecer irracional, mas exatamente é assim que a memória Intel trabalha. Trabalha com segmentos e offset, que seria uma espécie de distância entre o endereço inicial. Então, nós vimos que o CSDS-SS
ele tem o endereço de certas áreas da memória que são as seguintes. Nós vimos que o endereço do programa do executável do programa em assembly que está sendo executado, ele é armazenado no endereço CS e P. São dois registradores, o registrador de segmento e o registrador que aponta, né? Então, por exemplo, o programa pode ser executado no endereço 5000 IP 40. Depois o próximo comando vai ser 5000 IP 41 e assim por diante. Nós vimos também que o registrador SS SP ele armazena o lugar do stack, onde vai os valores enviados por push ou por call. Depois veremos isso. Então também seguindo a mesma ordem, se SS vale 700 e SP vale 40, os valores serão armazenados em 700, 740, 741 e assim por diante. Então eu sempre vou usar esse registrador para poder navegar entre a memória do stack. Dessa forma que eu sempre vou usar o IP para navegar no programa que está sendo executado.